bem-vindos ao PrismaCast, um ambiente de aprendizados, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com uma especialista na área de Engenharia Civil e Recursos Hídricos. Título de hoje, Engenharia Civil, Segurança de Barragens e Inovações. Nossa convidada possui graduação em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Lins, em 98, mestre em Engenharia Civil, área de Recursos Hídricos pela Universidade Estadual de Campinas, em 2001, doutora em Engenharia Civil, área de Recursos Hídricos pela Universidade Estadual de Campinas em 2007. Pós-doutorado em 2014 na Universidade Estadual de Campinas, com trabalho em Segurança de Barragens. Experiência na área de Engenharia Civil, nas áreas de Obras Hidráulicas e Hidrologia. Professora, doutora na Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas, aqui na Unicamp. Ministra as disciplinas de Hidráulica, Obras Hidráulicas e Fenômenos de Transporte. Área de pesquisa, Obras Hidráulicas e Segurança de Barragem. Laura Maria Cano Farias Paz. É honra e alegria tê-la aqui, professora. Muito bem-vinda. Como a professora está? Tudo bem? Por favor, se presente. Tudo bem, Thiago. Eu que agradeço o convite de poder participar do podcast. Justíssimo. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre o processo de decisão da professora em escolher a carreira de Engenharia Civil, mas antes a professora realizou o técnico. Como foi realizar o técnico? Qual foi o técnico da professora? Eu fiz um curso técnico no Conservatório Musical de Lins, em piano. Na verdade, foi que maravilhoso, professora. Aprendeu instrumento. Eu gosto muito de instrumentos. Como foi aprender um instrumento, professora? Foi algo meio inusitado, assim, na verdade. Eu tenho uma tia que toca piano, ela formou também nesse mesmo conservatório, tocava em casamento e tal, mas nunca, assim, sei lá, não tinha me interessado. Aí, uma vez, eu fui na minha dentista, e ela olhou assim pra mim, eu tinha, sei lá, acho que 8 ou 9 anos, ela olhou pra minha cara assim, ela falou assim, nossa, mas você tem uma cara de pianista? e aí eu encanei e falei pra minha mãe que eu queria, porque queria fazer piano, e foi. E, na verdade, quando eu comecei, eu nem sabia que era um curso técnico, eu era muito criança, né, não tinha noção, assim. E aí, com o tempo, a gente foi vendo. Então, assim, eu tive aula teórica e tudo mais, fazia arranjo e etc. E aí, soprano, tenor, contralto, baixo. Eu sou contralto. E nossa, a professora ia ali tocar com as duas mãos, porque eu sou um aprendiz ali de teclado, estão tentando. E o problema é a mão esquerda. Eu toco com a mão direita, muito bem, ok. Mas aí entra a mão esquerda ali. Treino, né? Às vezes, treino. Pra gente que é, né, enfim, qualquer uma das duas, mas eu também sou destra, né? Então, às vezes, a mão direita sai correndo na frente da esquerda, mas aí com o tempo a gente vai acostumando, isso, e é totalmente. Isso, é treino. E a inovação de aprender um instrumento, a criatividade em volta disso, demanda muito a gente ter uma dedicação de aprendizado ali constante, né, o foco. Eu acho que aprender qualquer instrumento traz isso pra gente, né? A gente ter a criatividade de aprender algo novo, né? Como foi esse processo de passar para a engenharia civil que a professora escolheu, agora entrando já na graduação, né? A gente falou um pouco do curso técnico, esse processo de aprendizado, e aí entrando para a engenharia civil, como foi esse processo de decisão? Eu sempre gostei muito da área de exatas. E aí, como o curso de piano era um curso técnico, a gente termina o curso técnico junto com o que era, na época, o terceiro colegial, né? Que hoje é o terceiro ano do ensino médio. Porque lá no conservatório a gente só tinha a parte de música. Então, subentende-se que você tem que estar matriculado no ensino médio, né, normal, vamos dizer assim, entre aspas, fazendo a matéria dos básicos, né? Eu não sei, acho que eu gostava muito de matemática, assim, então nunca me passou. Eu até pensei, será que eu vou fazer música e tal, mas não sei, na época era algo que não me chamou muito a atenção, e também eu era muito nova, né? E aí não sei se eu ia querer sair de casa para fazer faculdade. E aí na minha cidade não tinha música, enfim. Aí, por gostar mais da área de exatas, eu acabei indo fazer engenharia. Perfeito, professora. E quando tinha alguma matéria específica que a professora gostava muito? Assim, eu gostava de quase todas, na verdade, mas quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tive que na minha época nem era fenômeno de transporte, chamava mecânica dos fluidos, né? Eu acho que foi a matéria, assim, eu gostava muito do meu professor de cálculo, né? Mas não era algo que eu queria, assim, mas quando chegou no terceiro ano, que eu tive mecânica dos fluidos, eu fiquei encantada. Pascal, Arquimedes...
eu gostava, o meu professor era muito bom, eu gostava muito dele e a matéria também. Aí quando eu cheguei no 4º ano que eu tinha hidráulica, aí acho que foi quando eu me encantei de vez, Foi assim. Então foram as decisivo, né? matérias que eu mais gostei, Ah, que legal, professora. E esse processo de escolher para mim, para a gente entender para onde a gente vai, porque eu fiz técnico em redes. E aí eu falei assim, mas será que eu vou continuar fazendo? Será que eu vou trabalhar com isso? E aí quando eu decidi escolher telecomunicações, eu vi que era um mar de outras coisas, muito grande. A gente tem, a gente na engenharia também, eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Ai, nossa, eu vou fazer engenharia para, sei lá, construir, né? E no fim é isso, tem uma série de coisas, né? A gente tinha disciplinas de gerenciamento de obra, eu tive uma disciplina de arquitetura para aprender a parte de projeto e tudo mais, a gente teve direito. Nossa Deus. Né? Então, assim, eu tive muitos amigos que acabaram indo para a parte mais de gestão e administração mesmo. Então, assim, a engenharia, de um modo geral, e não só a civil, é isso, né? Você entra achando que vai fazer um negócio, a hora que você chega na faculdade, Leque de é uma possibilidades. imensidade, assim, uma imensidão, assim, de coisas, né? E o título do projeto de TCC da professora foi Experiências em Implantação de Qualidade Total de Empresas. Como foi esse projeto, professora? Então, a faculdade onde eu fiz, eles tinham um laboratório que, inclusive, era um laboratório de ensaio de materiais, né, que era o CETEC. Ele existe ainda lá até hoje. E além da gente ter as aulas práticas da parte de materiais e concreto e tudo lá, eles prestavam serviço na época. Então, eles eram credenciados no Inmetro e, às vezes, as análises de materiais, resistência de algum tipo de material era feito lá. E aí, nessa época, eles estavam tentando ter a ISO 9000 para poder ter credenciamento em outros lugares para realizar análise de ensaios de materiais. E aí, eu e uma amiga minha, a gente podia fazer TCC em dupla, e a gente conseguiu um estágio nesse laboratório que era justamente para isso, juntar documentação e etc. Aí, para a gente não procurar outra coisa, né, porque demanda tempo, né, você fazer o TCC, você fazer o estágio e tudo mais, a gente resolveu juntar o útil ao agradável. E aí, esse processo que a gente passou lá dentro foi o tema do nosso trabalho de conclusão de curso. É uma experiência de implantação da qualidade total para empresas, né? Foi. Perfeito. E, assim, isso foi em 98. A professora vê uma mudança hoje, nesse processo de a implementação para a empresa? Hoje, como a professora veria essa implementação para a empresa de uma instrumentação de laboratório, como seria isso hoje? Olha, para te falar a verdade, eu nem sei te dizer, porque assim, depois que eu fiz esse TCC nessa área, eu acabei eu saí, né, terminei a faculdade, fui fazer o mestrado numa área totalmente diferente, né, eu fui para a área de recursos hídricos, que era algo que eu gostava, e eu nunca mais voltei para essa parte mais administrativa, assim, sabe? Então, e aí você começa a fazer várias outras coisas, né, e acaba esquecendo um monte de coisa. Então, assim, eu não sei nem em que ISO que está hoje, nem se o processo mudou, né, como é que... Então, assim, para te falar a verdade, eu acabei não indo mais para nada disso, assim. Então, nem sei te dizer como é que está o processo hoje. Perfeito. E, professora, já pegando o gancho que a professora citou para a gente, que o mestrado foi totalmente diferente disso, né? O título do mestrado da professora foi Formação de Vórtices em Tomadas de Água Verticais. É isso? É isso. É assim, totalmente multidisciplinar. A professora citou para a gente aqui que seguiu para um outro caminho. Isso é totalmente inovador, né? A professora seguiu para algo que a professora queria. E como foi isso? Como foi esse processo de transição para o mestrado? Eu queria fazer mestrado, eu prestei a prova na USP em São Carlos e eu não passei. E aí, aqui em Campinas, que foi onde eu fiz, né, na Faculdade de Engenharia Civil, eu não ia nem fazer a minha inscrição. Eu fiz, assim, de última hora, sabe? Porque não tinha prova, era só currículo e histórico escolar, né? E aí eu pensei comigo, eu falei assim, mas se eu não passei nem na prova, né, em São Carlos, acho que eu vou conseguir competir com o meu currículo, né? Porque eu vinha de uma escola privada, né? A faculdade que eu fiz era uma faculdade particular. E eu lembro que a gente escolhia, né? Respondia umas perguntas lá, e aí você escolhia 3 possíveis orientadores, né? E aí eu entrei no site da Unicamp, e aí pelos nomes que tinha lá, eu vi
o que seria mais ou menos o que eu gostaria de fazer e escolhi os 3 nomes. E é muito engraçado, porque o primeiro professor que eu tinha escolhido não foi com quem eu fiquei. Eu fiquei com a segunda, né? Que era a professora Ana Inês Genovez. E assim, quando eu paro e penso hoje, eu falo, nossa, gente, ainda bem, porque o primeiro professor, ele era muito gente boa, eu gostava muito dele também. Porque eu acabei tendo aula com ele quando eu fui fazer mestrado, mas a área que ele faz de pesquisa não é a minha praia. Não, professor, não, esse daqui não, por esse lado aqui. Ele mexe com modelo matemático, na verdade, e eu não sou muito fã do modelo matemático, né? Eu gosto mais de modelo físico, então foi assim... Mas eu acho que eu fui escolhida e não escolhi o assunto. E aí eu cheguei lá na Unicamp, fui conhecer a professora Ana e tal, e aí ela me apresentou um projeto que ela já tinha começado, a bancada no laboratório já estava montada, né? E aí eu falei, não, vamos fazer esse aí mesmo então. Vamos fazer e fui, certo. E adorei, deu super certo, eu gostava muito da minha linha de pesquisa na época. Formação, vórtices em tomadas de águas verticais. Tinha uns equipamentos e aí essa água passava... Era um reservatório superior. O vórtice é aquele furacãozinho que forma na pia quando a água vai embora. Aquilo lá é um fenômeno que é totalmente prejudicial quando a gente tem tubulação que leva água para bomba, para turbina, enfim, né? Porque ele carrega ar junto e aí esse ar pode prejudicar o funcionamento da máquina hidráulica. Então era um reservatório elevado que tinha um trecho de tubulação que simulava, né, uma tubulação. E aí a gente avaliava em função da altura da água acima dessa tubulação se esse vórtice ia ou não aparecer e se ele tinha ou não o arraste de ar. Então a gente media vazão, conseguia medir esse arraste de ar, né, essa vazão de ar. Foi um trabalho bem legal. Que incrível, professora. E a professora conseguiu com maestria finalizar. Se teve em 2001, teve algum problema na hora da defesa que a professora falou assim, não, a gente consegue inovar e isso daqui traz esses benefícios. Quais benefícios traziam? No mestrado, eu acho que os trabalhos de mestrado, geralmente, eles são algo mais, vamos dizer, um pouco mais simples, assim, né? Então, assim, tinha toda uma contribuição, né? Tem muito autor ao redor do mundo inteiro ainda estudando vórtice, mas, assim, cada um sempre põe uma pinceladinha, né? Então, assim, eu acho que a contribuição do trabalho foi avaliar mesmo para uma dada situação ali, para uma dada condição, a formação de vórtice em tomada d'água, né? Então, tinha alguma coisa muito inédita? Não, porque não era um trabalho de doutorado, né? E o mestrado não exige esse ineditismo, né? Mas acaba tendo, né? A gente sempre tem que ver como é que a gente vai fazer as medições, o que daquilo dá para ser aproveitado, né? Enfim. Justo. Professora, e essa foi a contribuição dentro do mestrado, a professora finalizou, e só depois o doutorado foi em 2007. Aí o tema é um pouco grande, ó, análise experimental da curva de ligação poço-túnel em vertedor com emboque tipo tulipa. A professora explica pra gente como funciona. Eu costumo dizer que o vertedor é o ladrão da caixa d'água da nossa casa, né? Então, numa barragem, quando vem uma vazão de cheia muito grande, né, que os níveis d'água começam a subir muito, a água pode passar por cima da barragem e pode levar a barragem embora. Então, o vertedor, ele é o órgão através do qual esse excesso de vazão, vamos dizer assim, ele passa. Né? E aí existem vários tipos de vertedores, né? O tulipa é um deles, e ele é um pouco diferente, porque ele... imagina Itaipu, né? Que ele tem aquele vertedor do lado, abrem as comportas, a gente vê aquela água branca bonita indo embora, né? O vertedor tulipa, ele tá dentro do reservatório, então ele tem um formato um pouco diferente, né? Ele é uma parte vertical, uma curva e a parte horizontal. E ele não tem comporta. Então essa curva, que imagina como se fosse um cotovelo de uma tubulação. Um cotovelo normal, de 90 graus. Só que é uma região onde a gente tem uma variação muito grande de pressões, porque a água está descendo na vertical e ela tem que defletir para a horizontal. Então, é uma região de instabilidade no escoamento e tudo mais.
E a proposta do meu doutorado era estudar uma geometria de curva que fosse um pouco mais suave, né, para melhorar, para ver se se essa geometria nova e mais suave, com um raio de curvatura mais suave, se a gente conseguir amenizar esses efeitos de flutuação de pressão. Então, a gente pegou duas geometrias diferentes de curva, que não é uma curva de 90 graus, né, que a gente está acostumado, um trecho de uma circunferência. Fiz todo o desenho, né, a partir de uma equação, fiz o desenho da curva, mandamos isso para o laboratório lá da USP para moldar em acrílico. E aí a gente fez todo o estudo experimental também. De novo, fomos para modelo físico. Então, medir pressão, medir vazão, ver o arraste de ar, se a geometria ia influenciar ou não nesse arraste de ar. Foi trabalhoso. Não, professora, aí a professora conseguiu ver que a flutuação de pressão melhora com essa geometria diferente. Perfeito. Sim. E isso é uma inovação. Isso sim. Aí sim, né? Como é um trabalho de doutorado, tinha que ter. Então a gente pegou essa parte esse trecho do vertedor, né? Que seria a curva, que ainda tinha sido pouco estudada, e aí a gente propôs duas novas geometrias de curva. Incrível, incrível, professora. A gente fica feliz assim de ver que as implementações, tanto na graduação como no mestrado e no doutorado, a professora aplicando ideias para conseguir construir pensamentos e, no fim, doutorado, a professora trazer algo novo, algo inovador dentro de um pensamento para conseguir construir algo diferente dentro do que a professora trabalha. E isso é incrível, professora. Pós-doutorado que a professora realizou foi em 2014. Como foi esse pós-doutorado, professora? Eu fiquei bastante tempo afastada, né? Porque eu terminei o doutorado em 2007 e fiquei um tempo longe. Na verdade, em 2014 foi quando eu parei, né? Porque foi quando eu vim aqui para FT. Não, para cá eu vim em 2015. Eu queria voltar a trabalhar com pesquisa. E aí eu voltei na FEC, conversei com um professor que era meu amigo, inclusive ele tinha sido meu colega de doutorado, e a gente queria trabalhar com alguma coisa. E essa questão de segurança de barragem estava começando a tomar um volume, assim, né? Em 2010 tinha sido aprovada a Política Nacional de Segurança de Barragens, então em 2011, que foi quando eu comecei, estava começando a se falar mais intensamente sobre isso, né? E aí eu acabei, me credenciei lá como, é quase que um professor colaborador, né? E aí eu fui trabalhando com essa parte de segurança de barragens, estudei bastante legislação, fui atrás do que tinha, né? Enfim, foi quando quando eu passei no concurso aqui, a gente não pode mais ter outro vínculo, né? E aí eu deixei de fazer as pesquisas lá na FEC, e aí eu acabei trazendo para cá comigo, né, o assunto, incorporei isso na parte de obras hidráulicas, né, porque tinha acabado de entrar aqui, até conseguir montar um laboratório, etc, né, para trabalhar com modelo físico é mais difícil, e aí eu acabei juntando esse tema da segurança de barragens com a parte de obras hidráulicas, e que, na verdade, eles são meio que dependentes um do outro, né? E comecei a orientar os trabalhos aqui com o assunto de segurança de barragens. Que legal, professora. A gente vai falar um pouco mais disso também no nosso segundo bloco. Eu pego esse gancho da professora. Eu vou fechar esse bloco. A professora gostaria de citar mais alguma coisa dentro dessa parte de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Não, acho que a gente percorreu todos os caminhos. Ali de forma assim... De formação que a professora foi passando. E eu vou fechar esse bloco, que a gente falou desde o técnico até ao pós-doutorado da professora. E a gente vai para o nosso segundo bloco, que se chama Experiências e Pesquisas. Voltamos para o nosso segundo bloco, que chama Experiências e Pesquisas. E, professora, qual foi o primeiro estágio que a professora realizou?
estágio, na época da faculdade, foi... primeiro eu fiquei com o pai de uma amiga da minha irmã, que ele era engenheiro, ele tinha um escritório de engenharia lá na cidade que eu morava, lá em Lins. E nas minhas férias, eu fui lá ficar um mês com ele, no escritório. Não era um estágio remunerado, mas também eu não tinha nenhuma função muito específica, assim, né? Ele falava, hoje eu vou pra obra, vamos comigo. Hoje eu vou pegar projeto, né? Me ajuda a fazer aqui. Então foi bem legal, assim, porque eu tive a vivência do laboratório, do escritório. E aí depois, quando eu fui fazer o TCC, que eu estava nesse laboratório de ensaio de materiais, foi quando eu comecei o estágio lá, e aí eu fui para a parte de implantação da qualidade mesmo. Então foram os 2 estágios. Esse estágio foi bem longo, assim, foi quase que até o último ano. Acho que eu fiquei o 4º ano todinho, esse do laboratório. Fiquei quase que o 4º ano todinho e até metade do 5º ano. Foi 1 ano e meio de estágio, praticamente. 1 ano e meio? O 2004? Não, você fala do estágio docente? Não, do seu estágio, o primeiro estágio. Não, esse foi na faculdade, foi em 97. 97. Que 97. legal, professora. E a correria, eu imagino como deveria ser. A professora aí visitando, vendo os trabalhos, e era desenho de projeto também tinha? Esse do escritório tinha, mas esse eu fiz no período de férias, né? Então não tinha tanto problema da correria, né? E aí o estágio no laboratório, que foi esse que foi o mais longo, que eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos, era no próprio campus da faculdade que eu ficava, né? Então, sei lá, eu ia para a faculdade de manhã e ficava lá, né? Aprendendo, tendo a vivência ali. Justo, professora. Agora vou citar o seu trabalho aqui na Universidade Estadual de Campinas, de 2002 até 2003. Foi o primeiro estágio de docente da professora? Foi. Eu fui o que é equivalente ao PED, né, atualmente. Eu fiz, acho que, 2 disciplinas de PED, uma seguida da outra, se eu não me engano. Eu não lembro mais a data agora. A professora... Foi no doutorado que a professora adquiriu o pensamento de eu vou seguir para a área de ensino? Não, foi muito antes. No primeiro ano de faculdade eu dava aula particular já. Então veio daí. Eu dava aula particular de matemática, física e química. Aí no 2º ano de faculdade eu comecei a dar monitoria. Dei monitoria até o 5º ano de faculdade. E aí quando eu estava no doutorado eu fiz o PED, o estágio docente. Eu ia perguntar assim, o que levou a professora a ter esse pensamento de minha mãe é professora de matemática. Né? As minhas tias são professoras, então eu vivi Perfeito. Cresci no mundo acadêmico, vamos dizer assim. Não, e a professora teve toda essa experiência, essa vivência, falou assim, eu quero dar aulas também, eu quero estar nesse ambiente de aprendizado, eu quero passar conhecimento, aprender também da mesma forma, porque quando a gente ensina, a gente está aprendendo da mesma forma. A gente aprende junto, é verdade. Isso é muito legal, professora. E em 2002 até 2003 foi como estágio docente. Aí depois, de 2004 até 2007, a professora estava no Centro Universitário de Lins, né? É que eu fiz o meu doutorado junto... eu fiz o meu doutorado dando aula, eu não tinha bolsa de doutorado. Então eu comecei a dar aula em 2002, no Salesiano, que era uma faculdade católica lá de Lins. E aí, em 2004, eu voltei para dar aula na mesma faculdade onde eu me formei. Ah, justo. E aí, porque eu vi aqui em subsequente a professora Universidade Estadual de Campinas, 2006, Foi quando 2007. eu fazia o PED. Eu dava aula lá e fazia o PED aqui em Campinas. Eu ia citar as duas coisas juntas. Eu falei assim, não, peraí, tem uma universidade de Lins no meio ali que estava intercedendo. Tem, porque lá eu dava aula, lá eu trabalhava como professora mesmo, era contratada normal. E aí, isso foi no período do doutorado, porque eu fiz todo o meu doutorado trabalhando, dando aula. Nossa, que correria, eu imagino. Correria, eu trabalhava em Lins, aí eu vinha pra cá de ônibus, tinha aula, sei lá, um dia, 2, e aí voltava pra Lins de novo. Meu Deus do céu, correria. Muito aprendizado. Professora, e as aulas que a professora ministrava como PED, era de hidráulica, era de... Qual parte? Uma acho que era hidráulica aplicada e a outra acho que aproveitamento hidrelétrico, hidrologia, alguma coisa desse tipo. No Centro Universitário de Lins era hidrologia e fenômenos de transporte. Lá em Lins eu dei hidrologia, dei fenômenos de transportes, depois teve um ano que eu dei acho que estatística também.
Justo. Dei um monte de aula. Aí depois a professora também deu aula na Faculdade Americana de 2008 a 2009. Dei fenômenos de transportes. Fenômenos de transporte. Professora, na Faculdade Americana, como as disciplinas que você lecionou, como energias renováveis, refletiram crescente preocupação com a sustentabilidade? Na época, no caso, existia esse pensamento, tem que ser sustentável, tem que ser sustentável? Já existia, tanto que a disciplina abordava mesmo fontes renováveis, né? Então a gente falava da hidroeletricidade, a gente falava da energia solar, da energia eólica, tinha algumas... Acho que a gente até chegou a fazer algum projetinho, alguma coisa mais simples. Mas sim, sempre com essa preocupação, né? Sustentabilidade, né? Como ajudar o meio ambiente de uma forma que a população cresce exponencialmente sempre, né? E como eu vou conseguir abarcar toda essa população de uma forma que a gente não agrida tanto o meio ambiente, né? Sim. Isso é importantíssimo. Professora, aí em 2015, a professora estava na Unicamp aqui, já... Foi quando eu entrei aqui na FT, Ah, justo. De 2006 a 2007, a professora estava como instrutora de graduação? Porque assim, nessa época, eles fizeram uma modalidade, vamos dizer assim, de estágio docente na Unicamp, que eles chamavam de BIPED. Eu não lembro agora qual era. Era um pouco diferente do PED. O PED você pegava uma disciplina, uma determinada disciplina, você fazia a inscrição para uma disciplina, na verdade, né? E esse programa que eles fizeram do BIPED, eles fizeram meio que para ir treinando mesmo alguém para que fosse um docente mesmo, assim, né? Então, o BIPED assumia mesmo uma disciplina, enfim. Hoje, essa figura do BIPED não existe mais, né? Eles tiraram isso e ficou... É como se fosse o PED-B e o PED-C hoje em dia, né? A Unicamp tem a figura do PED, que é o Programa Estágio Docente. O PED-C, só um aluno de mestrado pode fazer, mestrado ou doutorado, mas o PED-B é só o aluno de doutorado que pode fazer. Uhum. Então, o BIPED, de quando eu fiz, que eles chamavam, equivale mais ou menos a esse PED-B hoje, que é o que um estudante de doutorado pode fazer. Então, ele poderia assumir uma carga horária maior, ele podia ficar responsável mesmo por uma disciplina, né? Eu acho que foi um período na Unicamp em que estava muito difícil de contratação, né? Era uma época de menos recursos, sem poder abrir vaga, e professores aposentando. Então, acho que essa figura ficou meio que como era um docente, mas não como docente, né? Ficou como um estágio docente ali. Justo. E eu vou citar, a gente falou de 2015, vou voltar um pouco em 2009 a 2010. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas. Trabalhei na Sanasa. Trabalhou na Sanasa, professora, como foi essa experiência de trabalhar lá? Foi bom, eu gostava de trabalhar lá. Eu trabalhava na área de controle de perdas, que é uma área bem legal, porque é a área onde a gente realmente vai avaliar o que está acontecendo, né? Totalmente ligada à sustentabilidade, porque é feita sempre uma reavaliação para trabalhar com as perdas nas redes, né? Calcular índice de perdas, de vazamentos e tudo mais. Foi um período bem legal, mas eu fiquei pouco tempo, na verdade, porque eu vi que eu queria mesmo dar aula, né? Então, foi quando eu saí, e aí eu passei num concurso temporário na PUC, depois eu fiquei num concurso mesmo, né, efetiva, na PUC, antes de vir para cá. Então, eu saí da Sanasa, na verdade, porque eu queria dar aula. Olha só, e eu faço essa dicotomia de falar um pouco das experiências dando aula da professora, aí a gente volta um pouco falando dos processos de decisão de escolha da professora. A professora trabalhou na Sanasa, isso foi em 2009 a 2010, mas a gente tinha citado em 2015 já, a professora estava dando aula. Voltando um pouco ao processo de decisão. E isso é muito legal, porque a professora, ao mesmo tempo que está aprendendo processos dentro do mercado de Sanasa, aplicando isso posteriormente, eu vi o processo de como era o vazamento, de como era aplicado os conteúdos que a gente vai aprendendo, e isso vai se ligando, né? Isso vai
conectando. Sim. Eu acho que toda experiência é válida, né? A primeira disciplina que eu fui dar aula não foi nem de nada da engenharia, assim, foi cálculo, foi matemática, né? Física, Matemática, estatística, né? Numa faculdade de administração, nem era de engenharia, né? Mas, enfim, ou eu começava desse jeito, ou eu ia ficar, sabe Deus até quando, esperando uma vaga na área que eu queria, né? Então, eu preferi começar, né? E é sempre bom, porque você vai conhecendo pessoas, né? Essas pessoas lá, você acaba encontrando lá na frente e te ajudam legal. de alguma outra maneira. Então, assim, eu acho que nunca é perdido. Vai se reconectando posteriormente, né? Professora, a gente citou aqui algumas dos processos de carreira e de decisão de experiências da professora. Agora você está mais a parte de pesquisa que a professora realiza. A professora realiza dentro da área de pesquisa engenharia hidráulica, estruturas e equipamentos hidráulicos. Os objetivos, né, são aplicados os conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos e dos conhecimentos ligados à ciência e da engenharia, utilizados no desenvolvimento e otimização de estruturas de condição de água através de modelação numérica e física. Em 2015, a professora realizou uma pesquisa de segurança de pequenas barragens. Como foi essa pesquisa que a professora realizou? Na verdade, é a área da pesquisa que eu trabalho até hoje, né? Então, assim, hoje a gente tem no Brasil uma política de segurança de barragens aprovada desde 2010, mas ela ainda é bastante voltada, vamos dizer assim, para barramentos maiores, né? E as pequenas barragens, elas são em um grande número no país inteiro, no mundo inteiro até, a gente tem um grande número de pequenos barramentos. E eles são um pouco mais deixados de lado, vamos dizer assim, né? Então, existe uma série de questões relacionadas a eles, né, de segurança, enfim, né, de critérios para avaliar essa segurança. Então, como as grandes barragens elas são mais estruturadas, né, elas já têm todo um formato de legislação que elas têm que seguir, eu optei por trabalhar com as menores. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer aí pela frente. Então, as minhas pesquisas hoje vêm sendo nessa área de pequenos barramentos. E o Brasil, ele tem um potencial hídrico gigantesco, né, professor? Né? Gigantesco potencial hídrico do Brasil. E dar o foco para essas pequenas barragens, eu estava lendo em relação a ser em cascata. Em cascata... uma seguida da outra. Uma seguida da outra. E aí a professora dá foco para entender como melhorar esse processo, como deixar menos agredido o meio ambiente. Na verdade, não é nem uma questão de ser agressivo, né? Assim, quando você tem barramentos em cascata, significa que no mesmo rio você tem vários, né? Então, um barramento está terminando e está começando o outro, né? Quando a gente tem barragens grandes, né, e que são, por exemplo, as geradoras de energia ou as que são utilizadas para abastecimento de água, geralmente são barragens de concreto, são barragens que são bem estruturadas, então elas têm um risco menor, vamos dizer assim, né? As barragens menores, elas geralmente são construídas em propriedades rurais para dessedentação de animal, para agricultura, às vezes até para agricultura familiar, né? E elas são construídas assim no mesmo curso d'água. E aí o que pode acontecer é, quando a gente tem uma mais a montante, se ela se romper, ela pode vir rompendo as outras. Meio que como aquele joguinho de dominó, né? Você empurra um, o resto vai tudo... E isso pode ser bastante... Apesar de serem pequenas, quando você coloca, né, uma seguida da outra, todas rompendo, você pode ter um problema também, né? Então, até para fazer estudos de como é que a gente calcula a área que vai ser atingida caso essas barragens se rompam, né? Então, assim, a gente tem modelos que a gente usa para determinar, por exemplo, a área de inundação se tiver um rompimento, mas a gente não tem, por exemplo, um modelo que considera... A gente até tem, né, alguns modelos simplificados e tal, mas que considere, por exemplo, esse rompimento em cascata. Então, como é que eu avalio a área que vai ser atingida, por exemplo, se essas barragens estão todas em cascata, né? Perfeito. Então, mais ou menos nessa direção que eu venho tentando fazer. Usa sensor?
nessas pequenas barragens? Eu consigo Então, implementar? o sensor, na verdade, ele seria uma boa alternativa, né? Porque, por exemplo, em áreas rurais, principalmente, barragens de terra, esses proprietários eles não têm condições e às vezes nem têm necessidade de ficar se preocupando com instrumentação, grandes instrumentações, por exemplo, né? Mas se você conseguisse, por exemplo, ter um sensorzinho ali para medir o nível d'água, que foi mais ou menos o que você fez na sua IC, né? Só que ficava num reservatório de água, não ficava num barramento, que também não deixa de ser um reservatório de água, né? Então, de repente, você pode ter lá um sensor abrigado numa caixinha para medir esse nível e que isso quando chove, por exemplo, né? E que esse nível d'água começa a subir, ele pode, de repente, mandar um sinal para uma central ou até para um celular e avisar, o nível chegou em tal nível aquele reservatório. Precisa evacuar tal área. Então, tem super a ver essa questão, essa aplicação do sensoriamento. E são regiões que, principalmente se são pequenos produtores rurais, eles não têm grandes recursos, né? Não é como uma grande barragem construída para gerar energia, por exemplo. Então, quanto mais simplificada e de custo menor for a solução para eles, mais viável vai ser. Né? Justo. Professora, a Brumadinho tem uma barragem grande? Era uma barragem, só que era uma barragem de rejeito e não de água. É a minha dúvida. A gente está falando de micro aqui só para ter uma noção de dimensão de barragem. É assim, né? a legislação não, a área técnica, vamos dizer assim, né? Isso é um consenso no mundo todo, considera pequenas barragens aquelas que têm menos de 15 metros de altura e menos de 3 milhões de metros cúbicos de volume de reservatório. A de Ribeirão das Cabras? As barragens do Ribeirão das Cabras, ali na APA de Campinas, elas são todas, a maior... Deve ter algumas poucas grandes, mas a maioria é tudo pequeno. Aí, em relação à do Brumadinho, essa é muito grande. Brumadinho é bem... Eu não lembro agora qual era a altura da de Brumadinho, realmente não lembro, mas ela é uma grande barragem. Eu fiquei curioso, porque a gente está citando aqui como sondar essas pequenas barragens, né, de entender qual a quantidade de recursos que tem ali para eu conseguir drenar a quantidade de água que pode vir a degradar o meio ambiente ali, se eu parar. Na verdade, às vezes quando a barragem é pequena e está mais numa área rural, o problema que você vai ter ali com o rompimento é o alagamento, só entre aspas, né? E é óbvio, dependendo do que tiver ali, você pode ter perda material, né? Uma área alagada tal, e pode ter perda de vida humana, né? Que Brumadinho, Mariana, essas grandes barragens, assim, eram barragens de rejeito, né? Então, assim, além da questão perda de vida e perda econômica e tudo mais, a gente teve um grande problema ambiental, né? Principalmente na barragem de Mariana, né? Porque ela se rompeu, chegou no Rio, o rejeito chegou no Rio Doce e o Rio Doce levou para o oceano. Então, assim, a gente teve... Tanto que o acidente de Mariana teve poucos óbitos, se eu não me engano, mas o estrago ambiental, o impacto ambiental foi enorme, justamente por causa disso, né? Porque a onda de rejeito foi levada pela água, né? Pelo Rio Doce. Em Brumadinho foi o contrário, né? Em termos de impacto, assim, ele foi um pouco mais local, se é que a gente pode dizer isso, né? Um pouco mais restrito ali, mas matou muita gente mesmo. Sim, o incentivo e os conselhos que a professora daria para os profissionais que estão estudando as próximas barragens, tanto as pequenas como as grandes, seriam aplicações de quais medidas para poder entender? São muitos cenários, né? Muitos, mas eu acho que o principal, assim, é entender que ali existe um risco, né? Como tudo na vida, né? Se a gente for ver, viver é um risco. Eu costumo brincar que a gente pode levantar, né, e sair para trabalhar e ser atropelado no meio da rua. Então, né, viver é um risco, se a gente for pensar, né? E qualquer obra de engenharia que você vai fazer implica em um risco, né? Então, assim, são estruturas importantes, são estruturas necessárias, e é isso, a gente tem que cada vez mais formar
bons profissionais que possam trabalhar com um projeto adequado, com uma construção adequada, né? Claro que a gente tem que pensar no custo desse projeto, mas eu acho que o técnico tem que se sobrepor ao econômico, né? Então, assim, a gente sempre pondera, e a função do engenheiro é essa, né? Seja qual for o engenheiro, é ponderar o custo-benefício, né? Mas eu acho que o mais barato não pode se sobrepor à melhor alternativa técnica, assim, né? Então, e essa área de barramentos, em específico, é uma área que ela já está e vai ficar mais daqui para frente muito carente de profissional, né? Porque são poucas as universidades que, por exemplo, têm a parte de obra hidráulica no seu currículo, né? Os grandes engenheiros que construíram as barragens que a gente tem hoje, seja de água ou de rejeito, eles já são idosos, muitos deles já não estão mais trabalhando, né? Eu faço parte de um grupo, né, que comenta sobre segurança de barragem com muitos engenheiros, assim, ao longo desses anos que eu tô nesse grupo, a gente já teve perdas, né? Muitos bons engenheiros acabaram falecendo por idade e tudo já. E o que eu vejo é que esses profissionais não estão sendo repostos, né? Então, a gente precisa de engenheiro civil, a gente precisa de engenheiro ambiental, a gente precisa de geólogo, né? E é uma área que eu não estou vendo reposição, assim, sabe? Então, é uma área que eu acho que tem um caminho pela frente, assim, para quem gosta, para quem se interessa. Eu acho que é uma área que daqui para frente vai começar a precisar bastante de pessoal. Justíssimo, professora. E eu acho que as pesquisas da professora, elas influenciam muito em relação a... eu citei o mestrado que a professora estava falando que não tinha tanta aplicabilidade, né? Mas o mestrado, assim como todas as outras partes do trabalho da professora, eles incentivam olha, para as políticas governamentais, falar assim, olha, tem a pesquisa aqui em relação a isso, a gente trabalhou sobre isso, vamos seguir por esse caminho, porque é para trazer um bem em relação a esse tipo de assunto, essa área. Isso é muito importante. As pesquisas e os trabalhos da professora trazem isso para a gente, mostrando a importância de se dar demanda para esse tipo de informação. Isso é muito legal, professora. A gente vê que é muito importante dar atenção para essa área também, porque, como a gente mesmo citou, a professora falou para a gente aqui, o processo de decisão de escolha das melhores práticas, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, para que isso não ocorra novamente. Exatamente. Isso é muito importante, o trabalho da pesquisa que a gente está comentando aqui, que é o viés, né, da gente falar sobre pesquisa, gerar conhecimento sobre isso, sim, né? Sim. Isso é muito legal. Eu vou citar um artigo da professora, que é em relação à aplicação de uma metodologia simplificada para a classificação de pequenas barragens de cascata, que a gente falou aqui. Como foi publicar um artigo em relação a isso, professora? Esse trabalho é o resultado do trabalho de um aluno meu, de mestrado. Hoje ele continua o trabalho dele. Ele está fazendo doutorado, é para ele terminar o ano que vem, se eu não me engano. Foi em 2022. Ele terminou o mestrado, a gente publicou esse artigo que era o resultado do trabalho dele, e acho que logo depois, 23, 24, 25, 22, 24, 25, acho que em 22 ele entrou. Ele estava entrando no doutorado, o artigo estava saindo. A gente procurou sintetizar ali o trabalho dele, né, nesse artigo, e a gente estava realmente avaliando como é que a gente podia lidar com essa questão das barragens em cascata, como é que a gente poderia, por exemplo, fazer a classificação de risco desses barramentos, né, e foi um trabalho interessante de fazer. E a professora citou aqui para a gente como funciona isso de ser em cascata, né, e eu cito em relação a falar sobre um artigo, porque para a gente, aluno, eu falando como aluno, publicar um artigo, acho que... Eu sempre falo para minha mãe, eu quero muito estudar, eu quero estudar. E chegar a publicar um artigo é um motivo de muita felicidade, porque a gente está trabalhando com conhecimento, trabalhando com pesquisa, e citar esse artigo da professora, acho que vai de encontro a esse entendimento sobre o que a gente está falando na carreira da professora, e isso foi em 2022. Tem algum outro artigo que a professora gostaria de citar? Esse foi um artigo
que ficou bem interessante. Teve um outro aluno meu também, que terminou o mestrado um pouquinho antes desse, que a gente também publicou, que era uma metodologia para classificação de risco dos barramentos. Hoje ele faz doutorado, mas ele foi para uma outra área, né? Porque ele trabalha com mineração, se eu não me engano. E aí, esse meu aluno de doutorado hoje meio que juntou o trabalho dele com um desse outro meu aluno para fazer o que ele está fazendo agora no doutorado, né? Então, a gente está tentando propor um esquema mesmo de gestão para municípios que tem bastante barragem, pequena barragem principalmente, né? Nas áreas rurais, né? E como é que o município pode trabalhar de maneira que esses pequenos proprietários consigam manter os seus barramentos, vamos dizer assim, com um nível adequado de segurança, né? Então, montar mesmo, talvez, um esquema de gestão aí, que possa auxiliar o poder público e os proprietários a lidar com os pequenos barramentos que eles possuem nos municípios. Porque a gente acha que barragem só tem lá longe, né, gerando energia. A gente sempre lembra, sei lá, de Itaipu, Ilha Solteira, Furnas, os grandes barramentos. Mas se a gente for olhar as áreas rurais das cidades, assim, elas estão lotadas de pequenos barramentos que a gente nem sabe que existe, mas eles estão lá. E precisa dessa devida E precisa ter um cuidado, óbvio, né? Porque se acontecer, sei lá, vir uma chuva extrema, agora a gente está em período, né, falando muito de alteração climática, né, e eventos extremos e tudo mais. Essas barragens foram construídas, sei lá, 100 anos atrás, às vezes, né? Então, a gente vai precisar voltar o olhar para essas estruturas. Perfeito, professora. Eu gostaria de perguntar mais sobre esse assunto para a professora, né? Porque esses pequenos trabalhos, artigos, e vão gerando novos artigos, vão gerando novas pesquisas, vão gerando novos conhecimentos, mas acho que esse bloco está ficando um pouco longo. A gente já citou bastante... Eu falo demais também, A né? gente não, professora, fica à vontade, pode ficar à vontade. A gente vai para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. Voltamos para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. Eu vou citar alguns projetos de extensão da professora. Sobre o projeto Gestão Sustentável de Segurança de Pequenas Barragens. Isso é recente, 2024. Como o projeto tem impactado os pequenos proprietários da região de Jundiaí, professora, em relação à conscientização e regulamentação de barragens, né? E quais têm sido as maiores dificuldades nesse trabalho de extensão? Esse trabalho de extensão, ele apareceu justamente por causa do trabalho de doutorado do Daniel, que é o meu aluno. A gente estava procurando um lugar, a gente tentou fazer em Campinas, primeiro não conseguimos entrar na prefeitura lá. E aí eu conheço uma pessoa que trabalha na prefeitura de Jundiaí, e eles tiveram uma questão lá em Jundiaí uma vez, numa conversa, a gente conseguiu acesso a alguns pequenos proprietários para a gente fazer uma visita aos barramentos deles e pegar os dados e etc. E a gente viu que tem... assim, na verdade, eu já sabia disso, né? Eu sei que é difícil, mas ir para o campo, assim, principalmente para o Daniel, né? E ver o estado daqueles barramentos foi bastante importante, assim. E aí eu resolvi criar esse projeto de extensão justamente para que o Daniel pudesse, com o doutorado dele, ajudar esses pequenos proprietários. Então, ele visitou vários barramentos, ele avaliou as condições visuais, assim, né? Porque a gente não tem condições de, por exemplo, fazer uma análise de estabilidade, nada disso. Era coisa visual mesmo, né? Então, se tem percolação no talude, se tem vegetação crescendo, se tem borda livre, eram coisas mais básicas. E depois a gente até fez uma palestra com esses pequenos proprietários, a gente mostrou para eles os problemas que a gente encontrou, a gente explicou várias coisas sobre legislação que eles não sabiam, né? E isso é muito comum, eles não saberem que existe legislação e que eles têm que cumprir essa legislação.
Então foi um trabalho bem legal, assim, de estar bem próximos deles, assim, sabe? E a gente está finalizando isso agora, a gente deve soltar um folheto informativo para eles. Inclusive tem uma aluna de graduação envolvida também. A gente deve fazer uma nova visita lá para levar esse folheto para eles. Provavelmente a gente vai transformar isso num folheto digital também, para que a prefeitura possa deixar isso no site disponível. Então, assim, eu acho que foi muito legal para a gente. E a gente teve um retorno bem positivo da prefeitura e dos proprietários também, com esse trabalho que a gente fez, porque eles realmente não tinham noção, né, do que eles tinham que fazer. Perfeito, professor. Esse é um projeto de extensão. Os projetos de extensão, dentro o próximo que eu vou citar para o professor é o Ciência e Artes nas Férias. Projetos de extensão, a gente tem um viés ali de aplicação dentro da sociedade muito grande, não tem, professora? Ciência e Artes nas Férias, a professora realizou em 2020 e 2023. Ambos foram temas diferentes, né? O de 2023 foi controle de perda e distribuição de águas nas cidades, para crianças, né? Para aluno de ensino médio, eu acho. Além do ensino médio? Ensino médio, acho que é ensino médio. Justo. E essas aplicações para aluno de ensino médio, a professora está falando aqui, proprietários da região de Jundiaí, você está trabalhando ali diretamente com as pessoas que está acontecendo as coisas, né? Na verdade, assim, acho que é uma maneira da gente devolver para a sociedade o que a gente recebe, né? A universidade existe, na verdade, sim, por causa da sociedade também, né? Então, é uma maneira da gente devolver aquilo que a gente recebe e poder mostrar para eles um pouco, né? O que a gente faz, o que é a universidade, porque às vezes parece um mundo muito distante e inalcançável, assim, eu acho, né? Então, você fazer projetos de extensão, eu acho que é uma oportunidade também de aproximar um pouco, né, esses dois mundos, vamos dizer assim, né, o dentro e o fora da universidade. E as crianças, professora, eu lembro que eu participei de um projeto do CVU, e no CVU eu criei um projeto que era para a gente dar aulas para crianças, só que com atividades lúdicas em relação a jogos antigos. E eu levei bolinha de gude para as crianças jogarem. Eles nem sabem o que é. Hoje em dia, professora, eu pensei, o que é isso? Bolinha de gude? Queria jogar no celular. Mas assim, não, gente, olha, antes do celular tinha isso daqui. É um jogo lúdico. É isso mesmo. Mas foi muito legal trabalhar com as crianças, traz essa vivência de gerações. Sim. O que está acontecendo aqui? Não, eu preciso ver o que tem no passado também. E a professora... Controle de perdas e distribuição, eles conseguiram adquirir esse conhecimento da professora? A gente trouxe eles aqui para o laboratório, né? Mostramos o laboratório, falamos de redes, falamos de várias coisas. Mostramos um pouquinho de sensor para eles também. A Thalia veio um dia e deu uma aula para eles. Eu acho que foi interessante. Pelo menos acho que dá para ter noção um pouco assim daquilo que é feito. Né? Isso é muito legal, professora. E teve sobre projeto de modelagem e monitoramento hidráulico da APA de Campinas, São Paulo, 2023. Como os resultados do monitoramento de área de proteção ambiental de Campinas podem subsidiar o planejamento hídrico da região e contribuir para a preservação ambiental? Como foi esse projeto, professora? Esse trabalho, na verdade, eu não fui a responsável, eu fiquei como colaboradora. Foi o professor André Sotero, lá da FEC, da Engenharia Civil. A gente tem agora um convênio com uma ONG lá de Campinas, que eles cuidam, né, dessa questão de plantio de mata ciliar, essas coisas, e a gente está tentando fazer a gente vai monitorar alguns pontos do Ribeirão das Cabras ali, para avaliar a vazão do curso d'água. Se eu não me engano, nós vamos também pegar índice de infiltração. Eles conseguiram uma verba com uma empresa para instalar equipamentos para medir infiltração, e a gente vai tentar avaliar o quanto que a recomposição da mata pode trazer de aumento na disponibilidade hídrica ali da região, quanto isso pode colaborar, principalmente por causa das questões que a gente tem agora, né, de eventos extremos e secas e tudo mais. Então a gente vai fazer a gente também acho que vai monitorar sedimentos,
Então é isso, a gente vai trabalhar ali na APA para ver como é que essa recomposição pode ajudar a melhorar a disponibilidade hídrica ali da APA. Legal, professora. Esses foram dentro dos projetos de extensão que a gente citou aqui, a professora explicou para a gente como funciona cada um deles. E é muito rico. Obrigado por esses projetos, professora. A gente vê a experiência passando aqui para as pessoas que, nossos ouvintes que estão nos escutando, quiserem ler mais sobre isso. O projeto da professora é incrível também, muito legal. Parabéns por isso, professora, os projetos de extensão. E eu queria fazer mais umas 2 perguntas para a professora. Quais os desafios e oportunidades para o futuro em relação para a engenharia civil focada em recursos hídricos, né? Qual o futuro em relação a isso? Eu acho que é uma das áreas que a gente vai ter mais oportunidade, né? Principalmente por causa de todas essas questões aí, né? De melhorar a disponibilidade hídrica, essa questão dos eventos extremos com as alterações climáticas, né? Então eu acho que é uma área e é uma área que sempre está carente de mão de obra, né? Os engenheiros civis gostam muito de ir para a área de estrutura, os engenheiros ambientais acabam indo ou para a área de resíduos ou para a área de segurança, e a parte da hidráulica, da hidrologia, dos recursos hídricos, ela está sempre meio esquecida, né? Então eu acho que é uma área muito promissora, assim, especialmente daqui para frente, com todos esses desafios que a gente tem. Perfeito, professora. Como a professora enxerga as inteligências artificiais daqui para a gente, para frente? Então, na verdade, eu acho que assim como toda novidade, né, é uma faca de 2 gumes sempre. Eu acho que a inteligência artificial está aí para ficar, né? A gente não vai ter um retrocesso nisso, né? Ela apareceu e ela vai ficar. Eu acho que ela pode ser muito bem aproveitada de uma maneira, né, consciente, de uma maneira... Eu acho que ela pode auxiliar muito, mas é isso, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu lembro que quando eu fazia faculdade, há, sei lá, 30 anos atrás, né, que já tem, todo mundo falava, né, porque a gente ia fazer o cálculo estrutural, então a gente saiu da régua de cálculo para a calculadora. Na área de cálculo estrutural tinha um programa que chamava TQS, que era um software que você entrava lá com os dados, ele te calculava a parte estrutural todinha do prédio, né? Então, quanto vai de ferro, quanto vai de concreto. E um monte de gente falava, mas não vai mais precisar de engenheiro daqui a pouco, porque o TQS faz tudo, porque eu não sei o que faz tudo. Mas a gente esquece que é um software, né? E é igual a inteligência artificial. É uma máquina. Então, eu acho que o que a gente vai precisar, na verdade, é que os profissionais tenham uma sensibilidade maior para olhar, né? Então, olhar um dado e falar, isso aqui pode estar errado, isso aqui precisa ser reavaliado. Então, por exemplo, você pode... Eu acho que a inteligência artificial pode facilitar no sentido de uma amiga minha falou, ela falou, a minha filha ela faz uma redação para estudar para o vestibular, né? E aí ela joga no chat GPT a redação, pedindo para ele corrigir erros. E aí ele solta uma redação melhor estrutura, com erros de português, aponta erros de português. Então, assim, eu acho que esse é um uso útil. Né? Você não está pedindo para ele escrever um negócio para você. Você tá, né? Então, para te dar dicas ali de onde que está errado. Isso vai substituir o papel de um professor? Eu acho que nunca. Então, eu acho que a gente tem que saber usar aquilo de maneira adequada, né? Nunca para escrever um artigo, óbvio, né? Porque ele pode soltar um monte de besteira lá, né? E precisa do nosso papel. Mas é isso, a gente vai ter que usar com cuidado, né? Pensando, avaliando aquilo que está lá. Mas eu acho que a IA veio para ficar e não temos o que fazer sobre isso. Quer dizer, temos, né? Isso eu acho que de alguma maneira isso vai ter que, nem sei se é possível, mas de alguma maneira vai ter que ser regulamentado, vai ter que ser... Então, assim como a internet lá atrás veio para o bem e para o mal, eu acho que a IA também apareceu para o bem e para o mal, e a gente tem que saber usar. E dá ali para conseguir
ver os melhores caminhos para conseguir utilizar ela, né? A sociedade utilizar da melhor forma, né? Sim. Perfeito, professora. Como a professora enxerga o profissional do futuro? Ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa estar dentro do pensamento de eu vou aprender essa estrutura de pensamento, mas eu vou futuramente aprimorar ela porque o mercado exige isso. Como esse profissional ali sabe várias línguas. Eu acho que tudo isso é importante, mas eu acho que o mais importante hoje em dia, e que eu acho que está faltando, assim, é a gente prestar atenção nas relações humanas mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente conseguiu muitos avanços em tecnologia e tudo mais, mas eu acho que a gente continua falhando no trato com as pessoas, às vezes, né? Então, com toda essa questão de que você tem que ser produtivo o tempo todo, você tem que estar antenado em tudo o tempo todo, e a gente está vendo aí uma geração inteira, eu sei porque eu tenho filho adolescente, eu sei, uma geração inteira de adolescentes super ansiosos, porque vivem super conectados com tudo. Muita informação. Então, assim, acho que a gente está precisando dar um passo para trás, né, e começar a cuidar um pouco melhor das relações pessoais mesmo, né. Eu acho que a pessoa que conseguir, profissional, independente da área da engenharia, seja lá do que for, que conseguir ter um lado técnico muito bom, né, mas conseguir caminhar pelo interpessoal adequadamente, eu acho que tem mais chances de sucesso, eu acho. Esse é do profissional do futuro, ele tem essas qualidades que o professor enxerga. E a gente agradece por esse conselho, né, professora? As pessoas que estão ouvindo, para mim, a gente está entendendo, as relações interpessoais são muito importantes, o trabalho em equipe é muito importante, reconhecer o erro, falar para o outro, ok, vamos trabalhar junto, vamos seguir pelo melhor caminho, né? Sim. Acho que isso que a professora está citando, né, que eu entendi daquilo que a professora está falando para a gente. A gente já vai indo para as finalizações. Eu agradeço desde o início da professora. Thiago, foi um prazer. Desde o início a professora explicando aqui pra gente tudo de forma detalhada, explicando com carinho pra gente como foi o processo de decisão da carreira, passando pelo mestrado, passando pelo doutorado, falando os caminhos profissionais que a professora percorreu, falando da parte de pesquisa que a gente adentrou aqui com afinco, que a professora falou pra gente. E agora, no final, a gente falou de algumas questões de extensão, falamos de projetos da professora, algumas questões de tecnologia, de IA também. E a professora gostaria, já se despedindo dos nossos ouvintes, de deixar alguma frase, deixar algum livro, de deixar uma mensagem para quem está nos escutando, já se despedindo dos nossos ouvintes. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que a gente tem que lembrar que antes de ser engenheiro, né, e totalmente técnico, a gente é humano, né? Eu acho que a gente está precisando voltar um pouco para esse lugar, né, mesmo de se olhar, de olhar para o outro, né? Eu acho que tudo isso ficou meio esquecido. Assim, Justo. Acho que é isso. Perfeito, professora. A gente só tem a agradecer. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Foi imensamente rico conversar com a professora. A gente agradece muito. Para quem está nos escutando no carro, está andando no transporte, passando de um lado para o outro, para os nossos ouvintes, os nossos estudantes, e sempre vem falar comigo também, falar, olha, chama o professor tal, professora, a gente chama aqui, a professora está participando com a gente. E já fechando, esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer aos ouvintes que ficaram até aqui, ficaram até o final, nos prestigiaram. Esperamos que tenhamos agregado de alguma forma o conteúdo aqui apresentado. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para mais histórias e até a próxima. Vamos falar junto. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e tchau, tchau.